O fato é que os fatos nem sempre são fatos, mesmo que sejam apresentados como fatos. Surpreendentemente, as verdades mais comuns frequentemente se revelam falsas. Para provar isso, aqui está uma seleção chocante de mentiras que acreditamos durante toda a vida. Coelhos adoram cenouras. O Pernalonga pode adorar comer cenouras, mas os coelhos de verdade nunca foram tão fãs desse vegetal. Em vez disso, a dieta básica de um coelho na natureza consiste em verduras, principalmente feno e caules de grama, embora uma mistura equilibrada de frutas e vegetais também seja viável para coelhos domesticados. Quanto ao mito da cenoura, provavelmente veio do filme de 1934, Aconteceu Naquela Noite. Dito isso, os coelhos comem cenouras, mas qualquer dono de coelho sabe que prefere outros alimentos como a banana. Minhocas vão crescer novamente se cortadas pela metade. Se você já tentou colocar esse mito à prova, deve ter se sentido como um assassino, e por um bom motivo. Se cortada pela metade, a maioria das minhocas vai morrer. No entanto, tem boas notícias. As minhocas têm cabeça e caudas distintas. A cabeça está localizada na extremidade mais próxima da faixa inchada, e se for cortada atrás dessa faixa inchada, a cabeça do verme pode ser capaz de regenerar. Mas a sua cauda com certeza vai morrer. O mito deve ter se originado do fato de que algumas espécies, como as planárias do filo Plateuminto, são capazes de se tornar 2 novos vermes se dividindo ao meio. As pessoas comem em média 8 aranhas por ano enquanto dormem. Normalmente as aranhas são predadores de emboscada. Elas preferem esperar por suas presas ao invés de persegui-las. Ainda assim, algumas pessoas acreditam no mito que cada um de nós come cerca de 8 aranhas por ano durante o sono, mas isso é mentira. O mito, que surpreendentemente veio de uma pessoa chamada Lisa Birgit Holst, que supostamente publicou seu trabalho em alguma revista sueca para PC em 1993. Isso também se revelou falso, e agora é altamente provável que Snopes.com simplesmente fabricou seu personagem e sua história como um teste de verificação de fatos para usuários da internet. A Grande Muralha da China é visível do espaço. Um clássico, a Grande Muralha da China foi citada inúmeras vezes como sendo visível do espaço, e isso é absolutamente falso. Na órbita abaixo da Terra, ou cerca de 2.000 km acima do nível do mar, pode ser visível como uma linha muito fina, mas apenas ligeiramente. Parte da razão pela qual não é muito visível é porque os materiais usados para construir a parede camuflam com a área montanhosa circundante. Para ser justo, ainda é realmente visível de cima de nosso planeta, como o ex-astronauta da NASA, Eugene Cernan, alegou que é possível em condições favoráveis, porém apenas em distâncias específicas e usando equipamento de imagem especial. Pessoas medievais pensavam que o mundo era plano. Muitos antigos pensadores, navegadores e artistas observaram que a Terra era redonda, muito mais cedo do que você foi levado a crer. Na verdade, sabe-se que a Terra era redonda desde a época dos antigos gregos, um bom tempo antes do período medieval. Foi Pitágoras quem primeiro propôs que a Terra seria redonda por volta de 500 a.C. Ele baseou sua ideia no fato de que a Lua e a Terra devem ser redondas, observando a forma do terminador da Lua, que é a linha criada pela sombra da Terra que se projeta na Lua, e a mesma é curva. Então, algumas centenas de anos depois, outros intelectuais como Eratóstenes foram capazes de medir com grande precisão relativa a circunferência da Terra. Na verdade, praticamente todos os estudiosos da Idade Média sabiam que era esférico, pois os monges preservaram seus ensinamentos. No entanto, para atuar como superiores por volta do século XVII, os protestantes começaram a fazer campanhas dizendo que os católicos não sabiam disso, e o mito foi propagado através do tempo. A pirâmide alimentar é precisa. A pirâmide alimentar é um diagrama de grupo de alimentos bem conhecido hoje, que apareceu pela primeira vez na Suécia em 1974. Embora seja bem convincente, é fundamentalmente falho, porque a maioria das informações está desatualizada e é fortemente influenciada por indústrias dos Estados Unidos, como laticínios e carnes, que têm promovendo ao longo dos anos como uma forma de comercializar os seus alimentos. Isso leva a graves imprecisões de classificação, que podem ser prejudiciais à saúde. Por exemplo, a pirâmide enfatiza perigosamente a importância da carne e dos laticínios, e não explica que suas 2 porções de frutas são realmente o mínimo. Hoje, muitos grupos fornecem alternativas atualizadas para a pirâmide alimentar. Tic Tacs não contém açúcar. Atrás do rótulo de qualquer embalagem do Tic Tac, você vai ler em letras pequenas que cada embalagem contém 0 gramas de açúcar. No entanto, isso ocorre porque eles estão se aproveitando de uma lacuna na rotulagem. Na realidade, cada pacote contém 94,5% de açúcar,
mas eles se aproveitam do fato de que cada minúscula balinha tem menos de 0,5 gramas de açúcar, que é o tamanho mínimo de porção de açúcar medido oficialmente, definido pelo FDA, Food and Drug Administration, para que eles possam chamá-lo de sem açúcar, sem quaisquer problemas legais. A língua tem zonas gustativas específicas. O mapa da língua foi um conceito que veio de uma reinterpretação imprecisa pelo cientista de Harvard, D.P. Honeygas, quando ele traduziu um artigo de pesquisa alemão. Originalmente, o estudo simplesmente mostrou uma diferença marcante nos limiares de detecção em várias áreas da língua, mas devido ao mau entendimento, a ideia acabou se espalhando por meio de livros de ciências propagando o mito. Na realidade, seus receptores gustativos são distribuídos de maneiras mais ou menos uniformes pela sua língua. Você pode saborear coisas doces tão bem quanto em qualquer parte da sua língua, não apenas na ponta. O fruto do jardim do Éden era uma maçã. O fruto proibido é um fruto famoso descrito no livro do Gênesis, que é tipicamente descrito como uma maçã em muitas ilustrações e interpretações. No entanto, não há realmente nenhuma menção no texto hebraico original de que ela já foi realmente uma maçã. Foi descrito como uma fruta, mas nunca especificou exatamente qual era. Na verdade, em outros lugares e culturas, o fruto proibido é representado como uvas, romãs e até mesmo um cogumelo, como aquele representado em um antigo afresco de 1291, na capela de Plancourt, na França. Os peixes dourados crescem de acordo com o aquário. Esse mito é parcialmente real, mas é mais complicado do que você pensa. O fato é que os peixes dourados geralmente excedem o comprimento de 30 centímetros, porque ao contrário dos humanos, eles crescem até morrer. No entanto, o motivo pelo qual eles não ficam tão grandes em um aquário normal é bem triste. O que realmente atrapalha o crescimento dos peixes é a má qualidade da água, devido à falta de um sistema de filtração e cuidados inadequados. Isso significa que muitas vezes eles morrem muito cedo. Usamos apenas 10% do cérebro. É um alívio pensar que podemos nos tornar muito mais inteligentes e criativos, simplesmente aproveitando partes não utilizadas de nosso cérebro. Mas infelizmente não é esse o caso. Embora seja verdade que, em um determinado momento, nem todas as regiões do cérebro estão funcionando, neurocientistas usando tecnologia de imagem mostram que, como os músculos do corpo, a maior parte do cérebro está continuamente ativa por um período de 24 horas. O mito deve ter se espalhado devido a uma série de atribuições errôneas a vários acadêmicos, incluindo Albert Einstein. Nenhum acadêmico conseguiu provar isso. Café é feito de feijões. Os feijões de café não são realmente feijões. Eles são oficialmente classificados como sementes. Apenas as plantas da família Fabaceae, ou Leguminosae, são feijões de verdade, e infelizmente o café não é um deles. O termo feijão é usado simplesmente por causa de sua semelhança com o feijão, confundindo muita gente. Melhor usar grão de café, que normalmente é o termo usado. Amendoim é um tipo de noz. Se você está procurando por um membro legítimo da família Leguminosae, não precisa procurar além do amendoim. Sim, eles são classificados como legumes. Os amendoins são muito mais parecidos com os feijões e as lentilhas do que as nozes e castanhas. A principal característica de uma leguminosa é que é uma semente comestível que fica dentro de uma vagem. É por isso que o café não é um feijão, mas o amendoim é parente. Além disso, ao contrário da amêndoa ou do caju, o amendoim cresce no subsolo, um produto de uma planta rasteira semelhante a um arbusto, que lembra outras plantas produtoras de feijão. Camaleões mudam de cor para camuflar. Os camaleões são famosos por mudar de cor, mas você estaria errado em acreditar que essa habilidade deles é usada exclusivamente para camuflagem. Embora algumas espécies ajustem suas cores para se esconder dos predadores, a maioria das vezes mudam a pigmentação da pele em resposta a certas mudanças de humor, ou se os níveis de temperatura ou luz mudarem. Eles também usam essa capacidade de se comunicar com outros camaleões, como uma espécie de sinal social para transmitir emoções. Curiosamente, eles podem correr bem rápido, e é assim que geralmente escapam de predadores. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Esse fato básico conhecido ainda é tecnicamente verdadeiro, mas apenas se estivermos falando sobre a montanha mais alta acima do nível do mar. Se você realmente quer a montanha mais alta da Terra, o título na verdade vai para o vulcão Mauna Kea, no Havaí. Do nível do mar, essa montanha ativa está a apenas cerca de 4.207 metros em direção ao pico. Mas se incluirmos a base real da montanha, que está na base oceânica, ela chega a 10.000 metros de altura. É aproximadamente 1.500 metros mais alto que o Everest, que atualmente tem um recorde oficial de pico de 8.848 metros.
Os botões de fechar portas nos elevadores funcionam. Os botões de portas fechadas em elevadores podem parecer funcionar quando você os esmaga com muita força, mas na verdade eles quase nunca funcionam na maioria das cidades grandes. Quase todos os elevadores em todos os edifícios modernos hoje são projetados para esperar um certo tempo entre a abertura e o fechamento. Pode parecer que o botão funcionou, mas na verdade é que teria funcionado em sua própria programação de qualquer jeito. E é por isso que em muitos elevadores o botão nem está conectado a nada. De acordo com Karen Penafiel, diretora executiva da Associação Comercial National Elevator Industry, a função dos botões mudou em 1990, quando a Lei dos Americanos com Deficiência instituiu regras que dão às pessoas com problemas de mobilidade mais tempo para entrar no elevador. As regras incluem a distância que as portas do elevador estão posicionadas do botão de chamada, para garantir que as pessoas com deficiência possam pegar o elevador a tempo. Então hoje, isso é mais um botão placebo para fazer você sentir que fez algo para ajudar. Mas isso difere de país para país. Então, se você estiver na Grã-Bretanha, o botão realmente pode funcionar. E aí, qual mentira mais te surpreendeu? E você, sabe mais alguma coisa que eu poderia ter mencionado? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!